filho único, adotivo, criado no bairro 18 do Forte, onde soltou muita pipa e jogou muita bola durante a infância e adolescência. Antes de ser conhecido como vereador por Aracaju, Ricardo Marques já era conhecido na cidade e no estado por ser âncora de programas de emissoras de TV. Hoje, o ID Aracaju conversa com esse colega jornalista para saber um pouco mais sobre a trajetória de vida dele. Ricardo, seja bem-vindo ao ID Aracaju. Muito obrigado, Xanda, Alexandra Brito, uma primeira colega, quando eu entrei e comecei o jornalismo, chefe de redação. Quando chegou aqui, né? Foi, quando retornou para Aracaju. Para Aracaju. Eu sou aracajuano, viu? Eu sei disso. E aí, quando eu cheguei na redação, você era chefe de redação. Olha, estou sendo entrevistado por você, lembra? Olha, é uma honra, viu? A honra é toda minha. Ricardo, você foi adotado, né? Criado pela enfermeira, né? Joana Marques. Desde cedo você soube que era adotado. Como foi essa situação na sua vida? Trouxe alguma referência, deixou alguma marca? Olha bem, na verdade assim, eu fui criado como filho mesmo, não como filho adotivo. Eu fui saber mais ou menos quando eu tinha 10, 11 anos que eu tinha uma mãe biológica e que era da minha mesma família. Inicialmente tem todo aquele o impacto. Impacto, mas por causa de colegas de escolas, né? Coleguinhas. Ah, você tem duas mães, não sei o quê. A gente fica sem saber como lidar isso, criança, né? Hoje se chama bullying, né? Naquela época a gente não sabia o que era. Mas depois eu fui me acostumando, porque a minha mãe biológica também me deu todo o amor, carinho, me ensinou outras coisas que a minha mãe adotiva me educou na vida cristã, na educação cristã. Mas do início, quando eu comecei a ter por gente, 2, 3, 4 anos, eu fui criado como filho mesmo, não fui como filho adotivo. Só soube depois que era filho adotivo, mas isso para mim tem pouca diferença. Já estava hoje. Então você chegou a conhecer os pais biológicos? A mãe biológica. Meu pai mesmo biológico eu nunca conheci. Até hoje eu sabia que era da Bahia, de Salvador. Durante algum tempo eu quis conhecer, mas depois, como ele também não me procurou, pelo menos que eu saiba, eu também hoje em dia perdi o interesse. Fui muito bem criado por minha mãe adotiva e depois tive todo o amor de minha mãe biológica, não está mais entre nós, ela faleceu mais ou menos tem 10 anos. Mas aí eu sou muito feliz pela educação que eu tive, pelo carinho que eu tive das minhas duas mães. Hoje eu fico feliz, tranquilo em poder falar isso. Na época eu ficava meio assim, duas mães, como é que eu vou explicar isso na escola? Mas o tempo para essas coisas, o tempo é sábio, né? Ensina a gente a saber lidar com determinadas situações. Aí eu chamava a mãe, uma de manhada, chamo até hoje, que está viva, minha mãe querida, está com 84 anos, e mãe Rita. Então eu chamava assim, manhada e mãe Rita. É muito bom, rico. Duas mães, duas quem é que não mães, quer, né? Verdade. Ricardo, você cresceu lá no bairro 18 do Forte. Quais eram as brincadeiras de infância, né? Olha, que assim marcaram mesmo? 18 do Forte, né? Um bairro cheio de ladeiras, né? Tem um sobe e desce lá, que na verdade é um desce e sobe, a gente chamava de sobe e desce. Você também é daquela região, né? Isso. Então, eu estudei ali no Sabino Ribeiro, no Marco Maciel, e a brincadeira era futebol, na rua. Eu perdi muito pedaço do dedo jogando paralelepípedo ali na rua, nos campinhos da Baixa da Cachorrinha, soltando pipa. Não tem a caixa d'água ali que fica na Palestina, Cidade Nova? Sim. Ia para lá para cima jogar. Depois de jornalista, já denunciei muita gente soltando pipa ali, mas quando eu era criança, eu também soltei pipa ali. É um perigo, mas criança todo mundo corria para soltar pipa ali. Sem falar quando não passava o cerol, né? O cerol, pois é. Né? Então, jogou botão, aquela botão de mesas, eram as nossas brincadeiras na época do 18 do Forte. Cresci lá, eu tenho uma geração, muitos ainda vivem, né? Que, assim, eu sou muito feliz, fui muito acolhido, briguei bastante também com os coleguinhas, era aquela coisa de Era uma época que normal, a gente podia subir e descer, correr para cima e para baixo na rua, né, com tranquilidade. Tinha essa coisa da violência, tinha os colegas que já estavam ligados para o lado da marginalidade, mas não era como hoje em dia, sabe? Não era como hoje em dia. A gente subia e descia, corria, brigava, mas no outro dia estava tudo muito bem e eu tenho boas lembranças na minha memória
do meu período de infância ali no 18 do Forte. Tenho até casa, a família tem até casa ainda lá na rua Ceroa da Mota, número 192, e parentes que moram ali naquela região, Rua Cabo Jordino, Tenente Cleto, outras ruas lá da região do bairro 18 do Forte. Ricardo, você disse que jogou muita bola, arrancou muito tampo do dedo, usou muita havaiana? Havaiana, que chute, conga, eram os sapatos e as sandálias que a gente usava ali. Mas já teve a havaiana daquelas que quebrava ali embaixo, a gente ia lá, botava um grampinho. Um grampozinho, muitas vezes. Lembrança boa, né? Porque é uma época, eu sou de uma família humilde, não era uma família rica. Minha mãe, Dona Joana Marques, trabalhava direto, ela é enfermeira, então dava muito plantão para me dar uma boa educação, para me dar roupa e tal, mas sempre de família humilde. Então, a sandália quando quebrava, a gente tinha que economizar, botar... Até a solinha ir lá, ficar bem ralinha, né? Eu acho que muita gente está começando a ver também rememorar, na sua infância, né? Isso. Nesse sentido. Você disse que estudou no Sabino Ribeiro. Grupo Municipal Sabino Ribeiro, eu lembro como hoje, porque me traz a memória. Eu lembro da professora, eu queria lembrar o nome dela, não consigo, mas eu lembro da imagem dela. Não sei se está viva até hoje. Mas por que eu lembro do Sabino Ribeiro muito? Porque atrás, eu não voltei mais, era de poeira, tinha umas árvores, era poeira, era uma poeira enorme, a gente brincava lá no fundo do Sabino Ribeiro, que fica na Tenente Cleto, então eu estudei lá um tempão, uma parte lá. Depois fui para o Marco Maciel, na época era segundo grau, né? Aí fiz o segundo grau lá, fiz uma parte na escola técnica. E o Marco Maciel é um colégio que tem uma área imensa. Imensa. Né? Mudou o nome também agora, né? Não é mais Marco Maciel, é uma escola estadual, e eu andava muito, porque o fundo do Marco Maciel, ele fica para o espaço do 28BC, do quartel do 28BC. E a gente entrava ali pelo fundo para sair lá no Santos Dumont. Eu saía para lá, para o Santos Dumont, passando pelo morro do 28BC, aí tinha pé de manga, a gente entrava para tirar manga, mangelão, aquela coisa toda. Era a infância que a gente vivia, mas era tudo, sabe, na inocência, na brincadeira. E era o fundo do colégio Marco Maciel, o antigo Marco Maciel, que agora é outro nome, Professora Maria, alguma coisa desse tipo. Ricardo é evangélico desde a infância? Sim, educação cristã. Minha mãe, Joana, me criou na Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi onde eu cresci durante toda a minha vida. Tive contato lá no bairro do 18 do Forte com outras igrejas evangélicas, me dou muito bem, mas a minha educação cristã foi na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Me lembro do dia do meu batismo, né? Tinha 12 anos de idade, foi o pastor Daniel Aragão, na época, era pastor da Igreja Central de Aracaju, que fica ali na Rua Lagarto, que me batizou aos 12 anos, eu como desbravador. Tenho até foto, depois eu posso mandar para você. Desde cedo você começou a se interessar por comunicação. O que foi que despertou em Ricardo esse interesse? Já a voz, que com certeza desde novo deve dizer, olha, você tem uma voz bonita, né? Você tem uma voz de locutor, uma voz de rádio. Já deve ter escutado isso desde lá, da adolescência, não? Não, olhe bem, o que me interessou para entrar na comunicação, para aprender, foi a minha timidez. Eu sempre fui muito tímido. Eu lembro quando eu chegava na sala de aula, eu sabendo, a professora perguntava questões e todo mundo levantava para responder, e eu sabia a questão e eu ficava com vergonha, me tremia. E depois as pessoas erravam, eu dizia, puxa vida, eu sabia, mas pela timidez eu não respondia. Então eu disse, eu tenho que quebrar essa timidez, eu tenho que... Aí na igreja, no grupo de jovens, eu procurava sempre falar, me envolver, mas para vencer a timidez, para poder, sabe, aparecer. E foi quando eu disse assim, vou fazer um curso de comunicação, de rádio e de jornalismo. Deu certo, né? Deu certo. Agora, assim, televisão, por exemplo, não sei se você vai fazer essa pergunta. O que me levou a chegar na televisão, porque eu fui apresentador de TV há mais de 20 anos, sou, né? Na verdade, eu estou político, eu sou profissional de comunicação. Foi por causa da voz. Na sala de aula, a gente conversando, o professor de telejornalismo chegou e disse assim, pessoal, vamos botar Ricardo atrás de um tubo de televisão, tubo de imagem de uma televisão queimada, lá na sala de aula, laboratório de telejornalismo, lá em Alagoas. Aí me colocaram atrás desse tubo de televisão queimado, mandou eu falar, aí os colegas disseram, olha,
a voz de Ricardo, a imagem que a gente vê é de um apresentador de televisão. Aí foi a partir daí que eu fui levado por esse professor e os colegas para a televisão. Veja só, e sua mãe não ficou muito triste não, já que ela queria que você fosse médico? Minha mãe, eu sonho, minha mãe é enfermeira, aposentada, trabalhou anos, né, e ela queria que eu fosse médico. E eu fiz o possível para fazer a vontade de minha mãe. Fiz vestibular para medicina, foi na época que teve, acho que 6 meses de greve na Universidade Federal de Sergipe. E assim, aí depois eu não quis saber mais, ainda fiz para odontologia, até que eu fiz para comunicação na Federal de Sergipe e passei. E se identificou? E me identifiquei. Tenho muitos colegas hoje em dia aqui que estudaram comigo na Federal de Sergipe no primeiro ano. Só tínhamos praticamente 1 ou 2 professores. Era muito recente. Era o curso novo. Aí foi quando eu consegui um emprego lá em Maceió. Aí pedi transferência para o FAO. A gente vai chegar já lá. Ricardo, a gente vai mostrar, a gente traz aqui alguns depoimentos de pessoas, né, falando de Ricardo. Gostaria muito que você ouvisse aqui. Tem um tempo muito bom em que a gente tinha um programa no rádio. Esse programa era um dia na semana e começava de meia-noite até 6 da manhã. E era assim, um programa maravilhoso. Ele apresentava, acho que foi ali que ele se despertou para esse lado de jornalismo e apresentador e tal. Uma parte do programa que era ele que apresentava e era muito bom, era sucesso. De madrugada o pessoal ligava e a gente atendia o telefone e ele dava conselhos e tudo mais. Foi um tempo bom. Toda noite a gente saía do 18 e ia lá para a Rádio Liberdade fazer esse programa. Esse é o tempo que eu me lembro bem dele, é muito legal. Fora o jogo de bola, a gente batia muita bola, ele era ruim de bola, eu era bom, mas dava pra gente brincar. Ricardo, eu desejo a você que você tenha muito sucesso nessa sua empreitada aí como vereador. Você é um cara preparado, eu acho que tudo que você vai fazer aí vai ser bom para a população. Elmo Henrique, sabe aquela pessoa que a gente modela? Ele era um pouco mais velho do que eu. Aí eu ficava atrás dele, ele jogava bola para aprender, jogava de outra religião. Olha, mas ele detonou aqui, viu? Disse que você não é tão bom de bola quanto ele. Não sou, mas eu ficava para aprender, eu ficava no pé, eu quero jogar, me coloca no time e tudo mais. Tenho uma admiração incrível, desde a época de infância até hoje. Eu via ele mesmo assim como modelo de cristão, e era de outra religião. Então, ia para a igreja que ele frequentava, tudo. Então, aquela pessoa que eu admirava mesmo. Colega, ele tinha o quê? Uns 5 anos a mais do que eu, não sei. E eu admirava e até hoje tenho muita admiração por ela. Ajudou no meu crescimento, no crescimento do meu caráter como pessoa hoje em dia. Bom contar com essas pessoas assim na vida da gente, né? É vizinho de casa. Nós passamos 2, 3 casas, ele é meu vizinho lá. A gente já vai entrar um pouco mais nessa questão da profissão, muito cascudo, da comunicação. Viu? Mesmo. Me deu muito cascudo. Sai daqui, menino, não sei o quê. Chamava de risqueleto, porque eu era magrinho, bem seco mesmo. Mas eu sou muito grato pelo momento, o período que eu passei com ele. Me ajudou, direcionou a minha vida, o meu caráter. Ajudou minha mãe, né? Porque minha mãe dava muito plantão, então eu convivia muito com ele ali. Já vimos, né, que hoje a gente tem muita história para ouvir. Hoje, a gente fala de cascudo hoje em dia, né? Mas naquela época era tudo normal, era coleguinha. Eu amo o Elmo Henrique, amo mesmo, amo de verdade. A gente ainda tem muita história, né? No decorrer do programa. A gente está chegando ao final desse primeiro bloco e a gente retorna já conversando hoje com o vereador Ricardo Marques. Estamos de volta com o ID Aracaju, hoje conversando com o vereador e também jornalista Ricardo Marques. Ricardo, vamos iniciar esse segundo bloco falando sobre comunicação. Onde Ricardo fez faculdade de jornalismo? Eu fiz vestibular aqui, na Universidade Federal de Sergipe, no São Cristóvão. Passei, comecei a estudar. Foi quando eu fui chamado para trabalhar numa rádio em Maceió, Alagoas, uma rádio da Igreja Adventista, lá em Maceió, rádio AM 710, que depois se tornou Rádio Novo Tempo. Aí eu fui para lá e pedi transferência para a Universidade Federal de Alagoas. Conseguiu? Todo mundo dizia, é muito difícil, mas
acho que, sabe, o destino, consegui rapidinho lá essa transferência, aí lá eu me formei, fiz o curso de comunicação, jornalismo, lá em Alagoas. E lá foi assim, realmente abriu as portas para mim no que concerne a comunicação. Porque a minha mente de comunicação, como eu disse, estava fechada, era só para vencer a timidez, para poder falar na igreja, para ajudar no grupo de jovens da igreja, mas lá foi que teve uma ampliação total. E esse sonho de se qualificar para ser missionário? Então, desde criança, por causa da minha educação, né? Minha mãe, médico missionário, ela queria que eu fosse médico missionário. Aí entrei num seminário, fiz 1 ano de seminário, mas não estava realmente no meu sangue isso. Está no meu sangue a missão, mas não de apenas ser pastor, como ela queria, né? Um pastor médico missionário. É coisa de criança, da igreja, e hoje eu tenho essa missão. Minha missão hoje na política, para levar o que é certo, o que é justo, a verdade para a sociedade. Você começou a estudar aqui em Sergipe, foi para Alagoas, porque conseguiu um trabalho lá em uma emissora de rádio. E depois veio a TV. Sim. Como foi essa paixão? O rádio conquistou, a TV puxou? Eu sempre fui apaixonado por rádio. Primeiro porque eu não, né? Sou feio, né? E jovem, cheio de espinha. Você conheceu quando eu cheguei aqui na TV Sergipe, como era o rosto cheio de espinha. Então, nunca imaginava... Ainda bem que hoje se quebrou um pouco esses paradigmas, viu? De ser aquela coisa muito certinha. Porque, né? Televisão, e ainda mais na Globo, tinha que ser bonito, né? Imagem, tinha voz e imagem, tudo mais. E eu não tinha nada disso. Então, eu era rádio, paixão por rádio mesmo. E fui fazer comunicação por causa da timidez, mas queria falar. E no rádio as pessoas não veem imagem, apenas voz. Mas foi lá na faculdade que o professor me incentivou, contei uma parte da história, ele chegou lá e me colocou para falar, os colegas incentivaram, acabou me levando para a redação da TV Gazeta de Alagoas, onde eu fiz lá 1 ano, trabalhei no estágio, e lá eu comecei a me identificar, fazer reportagem, piloto. Foi quando eu me formei. Aí eu disse assim, vou levar o currículo, meu currículo, lá para Aracaju, minha família, minha mãe querendo que eu voltasse para casa, eu disse, olha, vou levar o currículo na TV Sergipe. Mas até então, lá em Alagoas, você só tinha trabalhado em emissora de rádio? Rádio, estagiado na TV Gazeta de Alagoas, lá na redação, ajudando em todas as áreas. Chegava de madrugada, era no Bom Dia Alagoas lá. Eu lembro como hoje, a Kombi me pegava 3 horas da manhã para ir lá fazer o Bom Dia Alagoas. Aí, mas assim, minha mãe, volta para Aracaju, tal, venha casar aqui. Eu disse, eu vou levar o currículo na TV Sergipe. Se, por acaso, eles aceitarem, eu volto. Se não, eu vou ficar por aqui. E tinha aquele estigma, né, que na TV Sergipe era só quem indique. Eu disse, como não tenho ninguém que me indique, eu não conheço ninguém, assim, da alta sociedade sergipana, vou levar lá, ninguém vai me chamar e eu vou continuar em Alagoas. Mas não foi uma semana. Eu também passei por lá e foi assim, fui levada também, pois né? Não teve, foi o currículo. Foi naquela época que estava começando, acho que uma intervenção, nem sabia o que estava acontecendo aqui. Era um diretor de jornalismo que a Globo tinha enviado de São Paulo para cá. E ele pegou meu currículo e disse, olha, nós queremos você aqui, queremos preparar você para ser um futuro jornalista, apresentador, você é de Sergipe, mas não conhece nada, que assim, não tinha raízes com aquela sociedade. Na verdade, tinha passado alguns anos fora, né? Quase 10 anos fora, porque entre seminário e depois, seminário na Bahia e comunicação em Alagoas, eu tinha passado quase 10 anos fora. Então, eu sabia das notícias de Sergipe, mas não estava envolvido. Mas, assim, acabou que não adiantou muito, porque hoje Ricardo está na política como político. Pois é, já pensou como a coisa como foi vai o caminho, levando, né? Deus é conduzindo assim, porque ele realmente me contratou para isso. Eu quero você aqui. Eu lembro. Lembra, né? Para ninguém, você não conhece ninguém. Só que eu não passei, eu acho que você lembra, Xanda, eu não passei 2 semanas. Eu acho que eu não cheguei a fazer piloto lá na TV Sergipe. Era a querida Angélica que estava apresentando na época, aí ela saiu e disse, só tem você, vai você mesmo, vamos apresentar. E foi terrível eu apresentar naquele dia. Eu já tinha feito piloto da TV Gazeta de Alagoas, lá, tudo, mas uma coisa é a Vera, né? Vamos lá, tá valendo. Você então aí começou na emissora de TV, né? Ficou durante um grande tempo. E também criou uma popularidade
né, nas redes sociais, né? Foi conquistando o seu público nas redes sociais e sempre interagindo com a população, né? Com os telespectadores, os seus seguidores, né? Que eu sempre observei isso. Essa trajetória toda de 25 anos de jornalismo, Ricardo se considera uma pessoa realizada na profissão? Ainda falta alguma coisa? Tem aprendizado ainda pela frente? Porque comunicação hoje é muito dinâmica, né? A gente tem sempre que aprender. Eu tenho aprendido o tempo todo e não quero deixar de aprender na área de comunicação. Eu lembro, você falou de rede social, eu estava lá como estudante ainda na UFAL e falando sobre o futuro do jornalismo, da comunicação. Aí falavam sobre essas possibilidades. E às vezes a gente achava que era uma coisa utópica. Foi totalmente. Olha, vai acontecer isso. Aí eu comecei, a partir daquela época, 96, 97, eu comecei a fuçar. Aí foi quando surgiu Twitter, quando surgiu essas coisas, eu fui um dos primeiros a me envolver, ainda aprendendo tudo isso. E por isso que eu tenho uma rede social que é desde aquela época. Olha, entre 2008 até hoje, é porque o Facebook muda tudo, mas desde 2008 para cá, Twitter, Facebook, Instagram, eu fui me envolvendo mesmo, aprendendo. E eu sei que muitos dos meus colegas, alguns dos meus colegas, outros não, mas alguns não gostavam, não acreditavam nisso. Mas eu já via que a convergência desse futuro que nós estamos vendo hoje era isso. Era a TV ligado à internet, ligado às redes sociais, e a gente não podia ficar de fora. E eu não queria ficar de fora. Eu tinha as minhas limitações de imagem, de tudo, né? De criança que veio de um bairro periférico, de uma educação que não era a melhor educação, assim, apesar de todo o esforço da minha família. Então eu dizia, eu tenho que superar isso tudo, então eu tenho que estar presente e aprender cada dia mais. É por isso que hoje eu sou visto, sou conhecido não só por causa da televisão, mas também por causa da internet. Mas só que é uma transformação diária, então todo dia eu tenho que estar aprendendo o que é que vai ser, o que é que vai acontecer amanhã, o que é que eu tenho que fazer, como é que eu vou me reinventar para estar presente nessas novas gerações, nessa nova tecnologia que está chegando aí, para não ficar para trás. Porque não é a idade que deixa você para trás. É o saber. Se você não aprende, não busca aprender cada dia, se não se atualiza, aí sim você fica para trás. E na área de comunicação, o que Ricardo acha que ainda falta aprender? Naquela coisa mais básica mesmo. Olha, não. Que ainda sente que necessita aprender. Tem alguma coisa que ainda acha que... Sim, a internet eu acho que eu tenho muito ainda que aprender, eu tenho muito ainda que me aprofundar, sabe? Eu acho que quem está me assistindo agora também, isso em qualquer profissão, não é só na comunicação não. A internet e a comunicação nessa nova tecnologia está presente em todas as profissões. Então, se você pensa em ser advogado, pensa em ser médico, enfermeiro, jornalista, seja o que for, tem que se dedicar a aprender mais sobre tecnologia e internet, sabe? Tem que se aprofundar nisso. E eu tenho estou político agora. Eu quero me aprender mais porque eu sei que eu vou falar com muitas gerações que estão entrando, que estão ligadas e às vezes não sabem o que está acontecendo. Eu tenho que entrar, chegar perto dele, não só através da televisão, não só através do rádio, não só através do parlamento, mas através da internet. E eu lembro, Sandra, quando eu cheguei na TV Sergipe, eu fui galgando, né? Estagiário, madrugada, edição de texto, tal, apresentador. E alguém disse uma vez para mim, Ricardo, você já chegou ao topo, ao máximo, você não tem mais onde chegar. A gente sempre tem onde chegar além, sempre. Sempre está evoluindo, Evoluindo, né? Não é... Eu digo a todos os meus colegas, não parem. Só parem quando Deus disser, chega, obrigado, seu tempo da terra já acabou. Fora isso, tentem fazer mais, aprender mais, ir além. Além. Nós, seres humanos, não somos limitados. Quem nos limita é a nossa mente. Mas se você pode ir mais, vá em frente. Então, eu não quero parar nunca, quero aprender o tempo todo. Vamos a mais um depoimento? Bora, mais um depoimento. Por favor. Oi, Ricardo. Oi, tio Ricardo. Então, Ricardo, nós estamos aqui para te desejar muito sucesso e também falar e externar
o quanto nós estamos admirada, estamos gratos por você estar fazendo esse trabalho, de representando o povo com tanta maestria. Você sempre nos incentivou em casa, sempre foi uma pessoa que fez a gente crescer, dava bons conselhos e estava sempre do nosso lado. E eu sou muito grata, tenho certeza que a minha família também é muito grata a você. E agora eu posso ver você representando o povo, você lutando para conquistar as coisas do povo. É algo incrível que eu nunca vi. Eu posso observar nos seus olhos tamanha verdade da dor, eu me identifico com o seu olhar e com os seus sentimentos. Então, Ricardo, sucesso, Deus está no comando, porque a sua missão é realmente ajudar as pessoas. Te amamos, né, Yasmin? Tchau, Ricardo. Yasmin e Patrícia. Patrícia é minha cunhada, me ajudou bastante, me orientou muito, principalmente quando eu disse assim, vou me candidatar, né? Porque desde cedo, desde eu acho que 2012 que as pessoas falam nisso. E eu nunca quis entrar na política, nunca. E ela me ajudou bastante nesse sentido de, vá, rapaz, o que é que tem? Você já contribuiu bastante, pode contribuir mais. E eu sou grato a ela pela força e tirar algumas vendas dos nossos olhos. Eu via a política como coisa ruim, como, sabe, um meio sujo, e eu queria distância, mas por que eu faço tanta coisa boa e eu tenho que ficar distante? Não posso levar uma luz. Tem sujeira em todos os lugares, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Então, não é só na política. Então, por causa do meu exemplo hoje, eu quero dizer a você que venha também para a política. Tem espaço para todo mundo. E só teremos pessoas de bem na política se pessoas de bem entrarem. Senão, a gente nunca vai ter. Vai ficar só reclamando. E ela dizia, para de reclamar, vai lá para frente. Eu chegava em casa assim, sabe? Ela é minha cunhada, chegava em casa revoltado. Meu Deus do céu, será que as pessoas nunca vão entender isso? Aí ela disse, vão entender quando você fizer a sua parte. E aí por isso que eu me... Aí o pessoal disse, você deixou sua carreira? Eu disse, não deixei minha carreira, eu continuo profissional da comunicação. Estou neste momento numa missão. Quem sabe daqui a alguns dias eu volto para a minha profissão e até quando Deus quiser. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora no próximo bloco. Estamos encerrando mais um bloco do ID Aracaju e a gente retorna já já, hoje conversando com o Ricardo Marques. Estamos de volta com mais um bloco do ID Aracaju, continuando hoje o nosso bate-papo com o jornalista e vereador, hoje, né, Ricardo Marques. Ricardo, a história de Ricardo é extensa, né? A gente já viu, tanto na área de comunicação, né, nas redes sociais, e agora a gente quer saber como surgiu o interesse de Ricardo Marques entrar para a política. Pois é, como eu adiantei no bloco anterior, desde 2012, 2014, cada eleição o pessoal dizia, rapaz, você tem bons questionamentos, entre na política, não sei o quê. Só que eu não queria de jeito nenhum. Não, eu queria distância da política, porque tem no senso comum de que a política é corrupta, que só tem gente que faz o mal, que é um local sujo. Minha mãe mesmo, desculpe, viu, manhada, mas ela dizia, não quero que você se meta na política. Me educou assim. E a minha geração, eu acho que em muitas famílias, os filhos foram educados dessa forma. Só que eu comecei a estudar, eu gosto de estudar, gosto de ler. E a gente vive em tudo que a gente precisa está relacionado com a política. Uma passagem de ônibus, um alimento que a gente vai comprar no supermercado, um concurso público, tudo se relaciona com a política. E eu comecei a perceber, gente, minha filha cresceu com 18 anos e veio essa pandemia. E logo no início da pandemia, até então, a pandemia foi em 2020, até então eu não tinha interesse nenhum em entrar na política. Aí começou essa questão de UTIs, não sei se vocês lembram, do início do ano passado. Aí minha filha com 18 anos, ela foi para os Estados Unidos, estava nos Estados Unidos, voltou por causa da pandemia, estudando lá, e ela via eu falando sobre isso, essa situação da pandemia, e aqui, falta de UTI. Eu até gravei esse vídeo, tá nas minhas redes sociais. Ela disse, pai, eu cresci o tempo todo, e o senhor falando de falta de UTI aí, como jornalista, porque as pessoas pediam, né, vaga de UTI para nós jornalistas. Não tinha pandemia na época. Não tinha. Não tinha pandemia. Aí ela disse assim,
Isso se eu falava, eu era pequeno, estou aqui nos Estados Unidos, não mudou nada até hoje, é por causa da pandemia. Foi como se fosse um tapa na minha cara, esse questionamento dela. Eu disse, não é por causa da pandemia. A vida inteira, como jornalista, a gente cobrava vaga de UTI no USE. 2014, 2015, 2012, 2010, a vida inteira. E não era por causa da pandemia. Só que eu dizia, vou fazer o quê? Vou ficar reclamando. Esse tapa, eu gravei um vídeo, está lá, teve uma grande repercussão esse vídeo, e a partir daquele momento eu disse, eu quero fazer a minha parte. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas antes, Ricardo, teve alguns políticos que quis puxar assim, venha para cá, vamos nos filiar, vamos fazer parte. Na TV Sergipe, tem um relacionamento muito bom na época com o Albano Franco, foi governador do estado, nós somos amigos, muitas vezes a gente conversou, e ele dizia, eu quero, se um dia você for entrar na política, você tem que entrar desse jeito, eu andava com isso. E alguns convidavam, outros. Em 2018, por exemplo, quando eu cheguei a me filiar no PP, mas eu disse, não é o momento, eu não estou preparado, não é isso que eu quero, desisti. Mas foi por causa da pandemia que eu disse assim, eu quero agora dar minha contribuição, quero parar de reclamar e vou fazer o possível. Agora sim, aproveitando toda a bagagem que eu aprendi na comunicação, eu estou levando toda a bagagem de comunicação para a política. Bagagem não só de discurso, bagagem também da comunicação não verbal e das novas tecnologias. Tenho buscado fazer tudo com muita transparência, para que as pessoas entendam e tentem diferenciar. Eu sei que eu não consigo chegar em todo mundo, mas eu quero que as pessoas entendam como as coisas são feitas e como o poder de escolha de certo ou de errado, de continuar ou de parar, está na mão delas. Esse poder está na mão de cada um de nós. Eu estou político, eu não fiz praticamente campanha, eu comecei a campanha há 2, 3 meses, a chamada pré-campanha, assim, de colocar o meu nome antes da campanha em si. Ou seja, 45 dias de campanha, é muito pouco tempo para você, sem planejamento, sem nada. Então, fui colocado aqui porque as pessoas tiveram esse poder de escolha. Eu quero levar isso para que as pessoas continuem com esse poder de escolha e mais, que elas também se coloquem à disposição para ajudar a mudar a sociedade. Conte, não só para mim, mas para quem nos acompanha em casa, Ricardo acredita que esse cenário da política está mudando, está em transformação? Tá, sim. É um processo, e o processo aumentou essa velocidade por causa da tecnologia. Eu sei que ainda tem muitas pessoas que não têm a informação completa, mas essa informação vai chegar até elas. Eu lembro de um professor do seminário, quando eu dizia, meu Deus, demora muito. Ele disse, não, Ricardo, é processo. Isso antigamente. Estamos em processo. Só que o processo pegou uma velocidade agora que não para mais, por causa da tecnologia. Então, eu tenho certeza que isso está mudando, vai mudar. Não é fácil. Na nossa Câmara de Vereadores, por exemplo, nós tivemos uma mudança radical. Acho que são 15 novos vereadores, 60%, 70% de mudança. Isso vai acontecer na Assembleia Legislativa, vai acontecer direto, porque é necessário. São novas cabeças. Como eu disse anteriormente, a minha geração, eu tenho 52 anos, a minha geração praticamente, sabe, ficou à parte disso. E eu percebo que a gente precisa, ainda, né, a minha geração precisa fazer alguma coisa e estimular essa nova geração que está atenta aí a também fazer. Chega de deixar na mão de alguns, sabe? Quando caiu a ficha com a pergunta de minha filha, que eu disse assim, nossa, são os, sem citar nomes, os mesmos que estão aí há tanto tempo, por que não novas pessoas? Por que não você? Por que não eu? E no dia que eu parar aqui, eu tenho 4 anos pela frente, daqui a 4 anos eu volto para a minha profissão, não tem problema nenhum. Ah, mas se não, nenhuma emissora quiser você, eu vou para a Bahia, vou para Alagoas, vou para São Paulo, eu sou jornalista em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar, não é? Que se vira, né? Não sou político em qualquer lugar do Brasil, sou político só em Sergipe, mas minha profissão como jornalista eu sou em qualquer lugar do Brasil. Enquanto parlamentar, quais são assim, as áreas de atuação que Ricardo defende mais?
Saúde, educação, tem Eu uma área defendo mais todas. específica. Não tem uma área específica. Eu sei que tem bandeiras. O pessoal gosta muito de bandeira, né? De luta, Quando eu estava como jornalista, eu acho que o papel do parlamentar se confunde muito com o papel do jornalista. A gente fiscaliza, a gente cobra, a gente vai atrás do gestor para pedir prazos. Eu acho que esse é o nosso papel. E quando eu quis entrar como vereador, eu fui estudar um pouquinho qual era o papel do vereador. E o papel do vereador, ele é embasado em 3 eixos. Cobrar, o que é cobrar? Ei, isso começou a fazer isso, por que não está fazendo? Né? Questionar, o que é que aquela falta? pontezinha dali da população, Exatamente. lá com o gestor, né? Exatamente. Fiscalizar. Foi aplicado tanto dinheiro, estamos falando de Covid agora, da Covid para fazer hospital de campanha ou qualquer coisa que seja. Ok, fiscalizar como esse dinheiro foi feito. E sugerir leis, ou se não leis, sugerir encaminhamentos, melhorias para a prefeitura. Essas são minhas bandeiras. Por isso que, e outra bandeira assim que eu quero bater bastante, porque eu sentia falta quando eu era observador, jornalista. Sair dos gabinetes, sabe? Eu acho que o representante do povo, e principalmente o vereador, tem que estar com o povo. Não pode ficar no gabinete. Nós estamos aqui no gabinete por causa da sessão, dessa gravação. Mas depois tem que estar na rua. Tem Conversando, dialogando com o povo. Sabe? Porque como é que você vai saber a necessidade? Por exemplo, eu converso com alguns colegas meus da base da situação. E eles dizem, não, mas as obras estão sendo feitas. Eu disse, ótimo, mas vá lá saber se está chegando para aquele morador ali, aquela comunidade. Às vezes uma obra está lá e está atrapalhando tudo, que pode ser melhorada. E o vereador só vai saber para levar para o prefeito se ele for lá. Se ele não for, nunca vai saber. Vai achar que a obra está sendo feita, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, e às vezes é preciso só um diálogo para ajudar naquela vizinhança. Só isso. Como o Ricardo falou, política tem toda uma contextualização por trás, né? E nesse momento é importante ter apoio. Ricardo sempre teve o apoio da família, porque você é muito família, né? Não, para a política eu conquistei esse apoio da eleição para cá, conquistei a família, minha esposa, minha mãe. Ninguém queria? Ninguém queria. Eu fui educado para ficar longe da política, mas eu fui conquistando aos poucos. Eu acho que eu comecei essa conquista de 2018 para cá, quando a primeira luzinha assim acendeu. Começou a sinalizar lá atrás. Né? Aí eles disseram não, aí eu também realmente não. Mas já foi uma luz, e de lá para cá a gente foi conversando, mas eu posso contribuir. Você é doido, você vai deixar sua carreira. É uma carreira. Mais de 25 anos é uma carreira. E uma carreira sólida, né? Todo mundo me conhece aqui em Sergipe, podem gostar dos meus posicionamentos como jornalista, como questionador ou não, mas sabe que é uma carreira sólida. E eu parei, eu dei uma parada para essa missão. Ou seja, tem que ter muita coragem e muita vontade de saber onde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar e estou fazendo isso durante os próximos 4 anos. Estarei à disposição da sociedade para dar o meu melhor. Mas hoje tem? O apoio hoje irrestrito. Minha mãe não era cabo eleitoral, minha mãe era general eleitoral. Ela ia para a rua, minha mãe tem 84 anos. Pegou Covid recentemente, melhorou, graças a Deus, tomou as 2 doses da vacina já. Mas ela ia para a rua pedir, sabe, voto para mim. Ou seja, hoje é restrito, eu não chamo ela de cabo eleitoral, não tinha esse negócio de chamar de cabo eleitoral, eu chamo ela de general eleitoral, a minha generala. E a filha, ficou feliz? A mais velha? A mais velha, 18 anos. No início ela também, nada de apoiar, mas aí agora está do meu lado sim, pergunta, questiona, pergunta se eu estou gostando, o que é que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer, pergunta sobre os meus projetos que eu já apresentei, o que é que eu estou fazendo, se eu estou na rua. Se preocupa, porque eu ando muito na rua, né? Nessa pandemia, eu tenho ido nos hospitais, nas unidades de saúde, nos terminais de ônibus. Aí ela fica preocupada. Pai, cuidado, pai. Está gostando? Estou amando. Porque quando eu entro num projeto, eu entro de cabeça. É bom saber disso, né? Tô aqui pegando mais um vídeo para a gente colocar, certo. Tá? Pronto. Esse é o primeiro que eu gostaria que você... Olá, estou aqui representando todos que fizeram parte da campanha do vereador Ricardo Marques, onde tudo começou, onde a vida política dele começou, onde é o início da história, o pontapé inicial. A minha sensação é de gratidão, gratidão a Deus por ter feito parte disso,
Acredito que todo mundo que fez parte da equipe também tem esse mesmo sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão a Deus pela vitória concedida a gente. E principalmente foi uma lição de vida para mim, onde eu pude aprender que a gente só depende da gente mesmo, da nossa força de vontade, para poder fazer acontecer. E foi isso que a gente fez. A gente foi na garra, na força e fez acontecer. Me sinto privilegiado por ter feito parte dessa história, dessa escola que tem sido, fazer parte até hoje. Muito aprendizado. Muito obrigado por tudo. Esse é o Lucas. E o que ele fala aí me remete à campanha. Porque eu comecei muito tarde, pessoal, a campanha, né? A fazer o time. E o doutor Albano sempre dizia, Ricardo, não, ainda você tem que ter bases. Eu não tinha base nenhuma. E quando eu disse assim, vou entrar, na pré-campanha, já eram poucos meses para começar a campanha. A campanha é rápida, 45 dias. E não tinha mais ninguém. Estava todo mundo comprometido já. Aí eu disse assim, olha, eu sou pré-candidato. Aí foi aparecendo, eu acho que as sobras, né? E Lucas foi aparecendo de um lado, outro, aí algumas pessoas foram aparecendo se somando, voluntários mesmo, pessoas diziam assim, eu estou junto com você. E foram essas pessoas, eu conto nos dedos, pode ter certeza, fiz muitas reuniões com ela, se chegou a 15 pessoas que trabalharam efetivamente, voluntários comigo durante esse período, foi muito. Por isso que eu fico muito tranquilo, sabe? Aquela sensação de vitória de pessoas que se doaram, essas pessoas se doaram mesmo, efetivamente pela campanha, pessoas que por acaso sobraram, né? Porque todo mundo já estava com suas bases, então sobraram elas, Lucas foi uma delas, por isso que hoje é um menino. Eu coloquei como o meu chefe de gabinete. É um menino, mas que já pegou a inspiração em Ricardo, pois né? Foi uma tia dele que infelizmente não está conosco, que trouxe ele para nos ajudar nas redes sociais. Ele vestiu a camisa, não parou um segundo durante a campanha, os 45 dias de campanha. E as pessoas que se somaram, que entraram, estão comigo até hoje, porque eu vi que deram sangue de verdade, que apostaram num projeto que começou tardio, mas que tinha futuro, que tem esperança, está trazendo esperança. Porque não um projeto meu, o que eu estou fazendo não é meu, é para Aracaju, é do povo aracajuano, é um projeto de esperança para o povo aracajuano. Vamos ao último vídeo. Tem. Para a gente encerrar. Passando aqui para dizer o quanto você é incrível para mim. Vixe. Vamos aqui. Eita. Pela voz, já sei quem é. Passando aqui para dizer quanto você é incrível para mim como esposo, como você é incrível como pai, como filho. E dizer que eu peço a Jeová todos os dias que te dê sabedoria, te dê paciência para entender que você está sendo usado por uma obra dele, não de homens, não sua obra. Eu sei que você ainda vai fazer coisas incríveis como político. E eu sei que tudo isso vai acontecer por permissão de nosso Criador. Porque ele sabe o quanto você é uma pessoa dedicada e quanto você tem um coração voltado para o que é bom, com princípios e valores muito claros. Deus abençoe a sua vida e eu quero que você saiba que pode contar comigo para tudo, sempre. Te amo, para todo sempre. Papai, tenho muito orgulho de você, te amo. Essa é Milena, minha esposa Cecília. Olha, Cecília, eu sou muito grato, Xanda, você que está me acompanhando. Família é a base de tudo mesmo. E ela saiu da zona de conforto dela, ela não queria, ela disse, você vai, eu não quero. E chegou um momento depois assim, ela disse, olha, a gente conversou, disse, é tudo ou nada. E a gente sempre, a gente trabalhava com treinamentos, desenvolvimento pessoal para ajudar as pessoas, até para motivar as pessoas, ativar as pessoas. Pegando lá a experiência do Ricardo Tímido. Ela deixou a empresa que ela tinha, deixou tudo, arregaçou as mangas e foi para a rua comigo. Eu ficava olhando assim, ela subindo, descendo ladeira, sabe? Só nem sabia que ela era minha esposa. Isso foi, assim, um estimulante, uma energia muito grande. Por isso eu quero dizer a ela que eu a amo, a minha filha Milena, que mandou esse beijinho aí para mim também, que a gente deixava na casa da avó, sabe? Uma filha pequena e a gente tem que deixar na casa da avó, na casa da tia. E é ruim, né? Mas ela hoje entende
E ela disse, pai, e minha filha mais nova, ela gosta de política, sabe? Ela debate sobre Lula, Bolsonaro, essa coisa toda, porque ela está nos videozinhos de internet, nos blogueiros aí ela, uma hora está de um lado, outra hora está da outra, e a gente fica discutindo. Então, eu sou grato. Cecília me ajudou muito. Obrigado de verdade pelo esforço, a dedicação. Como mãe, que ela teve que se ausentar um pouco, e como empresária, né, como profissional que ela teve que deixar também de lado para se dedicar, e como esposa, porque ela diz assim, é o meu marido que está ali, eu vou apoiá-lo, vou com ele, e foi. E uma parte da vitória, não tenha dúvida, se deve ao esforço dela. A gente está finalizando a nossa entrevista. Qual mensagem Ricardo deixaria para as novas gerações? E assim, qual a mensagem também que Ricardo quer deixar, né, de herança, né, para as filhas, né, do pai hoje político, do pai comunicador? Eu estava pensando nisso hoje, sabe? A gente vai envelhecendo, aí vai aparecendo aquela coisa, aqueles problemas de junta, né? Aí eu disse assim, e minhas filhas, né? As minhas sementes. Aí eu fico tentando puxar na memória a lembrança de cada uma delas. E o respeito, a admiração e o amor que elas têm por mim. Eu disse, eu fiz um bom trabalho, eu combati um bom combate, tenho combatido um bom combate, porque ainda não terminou. Então, as minhas filhas estão sendo bem encaminhadas no sentido de representatividade do pai delas. Elas têm orgulho e elas me amam. E eu tinha no passado, assim, na época da TV, na TV Sergipe, eu me dedicava muito como profissional e esquecia elas. Eu dizia, meu Deus, eu não estou sendo um bom pai. Hoje eu vejo que eu sou um bom pai e eu tenho certeza que sou exemplo para elas e elas têm orgulho disso. E para as novas gerações que estão me assistindo agora, as pessoas, os jovens, eu não digo só para as novas gerações. Antes eu falava de gerações pensando no futuro, daqui a 10, 20 anos. As novas gerações têm que começar a agir hoje. A minha geração que ainda está viva, aí, forte, e as novas gerações que já estão aí com seus entre 15 e 25 anos, comecem a agir hoje, não deixe para amanhã. Faça a sua parte. Faça o seu movimento. Não precisa ser com Ricardo Marques, não. Pode ser com qualquer outro colega vereador, mas faça a sua parte. Não vire as costas para a política. A política não é suja. Existem pessoas más, como existem em qualquer lugar. Mas essas pessoas só subsistem, só continuam porque você se anula. Então não se anule. Venha fazer parte. Vamos mudar a história da política de Aracaju e de Sergipe. E só muda com você. Muito bem. Adorei, né? Hoje bater papo aqui com um colega, muitos anos que a gente se conhece, né? Saber um pouco da história de Ricardo Marques por trás das câmeras, né? Não só o que a gente vê ali todo arrumadinho, mas saber que tem toda uma trajetória que veio lá por trás, né? Você sabia que eu não sabia conceder entrevista? Porque eu sempre esteve no papel de entrevistador. Eu não sabia. Quando as pessoas me perguntavam, agora eu estou começando a aprender. Mas eu já estou fazendo o caminho inverso, né? Hoje eu não sabia fazer entrevista para a TV. Que ela ficava nos bastidores. Isso. Ela era nossa chefe, foi minha chefe. Então, chefe dura, assim, chefe de redação. É pesado. como diz, a gente sempre tem que se reinventar, né? Ó, Ricardo, muito obrigado por atender aqui a equipe da TV Câmara, né? Nesse bate-papo hoje aqui, né, no ID, rememorando coisas até da infância. Pois né? Eu estou muito feliz nesse momento da legislatura da Câmara de Vereadores de 2021. Sei que muita coisa precisa ser feita, mas se a gente tem uma Câmara ativa, a gente tem uma sociedade que se desenvolve. Okay. O ID chegou ao fim, né? Muito obrigado pela companhia de vocês. A gente volta numa próxima edição com mais uma história de vida. Até lá!